Bacana. Pessoal, quem não conhece o nosso canal, né, Central do REIT, então o nome aí já deixa bem claro, né, que a gente fala sobre o REIT. Para quem não conhece, os REITs são o que tem mais próximo de fundo imobiliário nos Estados Unidos, né, porque a renda deles é focada em imóvel, aí, no mínimo 75%. Então, para quem quer investir nos Estados Unidos, busca dividendo em dólar, né, e quer ter segurança aí no investimento imobiliário, o canal hoje são os REITs, né? Que aí quando a gente entra lá, quem já tem conta na corretora americana e entra, digite o ticker lá, e aí você vai receber seus dividendos, trimestrais ou mensais aí, dependendo do REIT. Pô, gostei demais do resuminho aí. É difícil resumir o REIT, você conseguiu bem detalhadamente colocar aí pontos bem importantes a serem citados. Você já está há bastante tempo no mercado falando sobre REITs, mercado americano, ou começou recentemente? Veio de algum lugar que você já trabalhava, alguma coisa nesse sentido? Não, investir em REITs é investir tanto tempão, né? Só que aí a gente começou a montar o canal, já tem, pô, tem cerca de um ano Ah, mais ou pouco menos aí. tempo. Que aí a gente deu gás aí, montou o canal e apresenta aí os REITs para quem está começando. Porque que eu fazia? Não tinha muito, na verdade, a gente não tem, né, no Brasil, muito assunto sobre investimento no exterior. E quando tem, é aquela coisa, alguns, você fala também, mas ainda tem pouca gente que fala mesmo, né? Verdade. E aí, pô, falar de REIT, então, eu vi aquela coisa, né? Ah, existe o REIT Public Storage, existe esse REIT, existe Os mais aquele. famosos, né? Mas eu queria saber o que o REIT faz mesmo, se presta, né? Porque eu vejo hoje em dia, até aqui, né? As pessoas elas têm um senso comum de que Nova York, né? O Homem-Aranha, o Homem de Ferro, os filmes da Marvel, é o melhor lugar do mundo para se investir. E, por exemplo, no curso, ontem eu estava mostrando para o pessoal, falando, pessoal, o melhor lugar que tem para se investir hoje nos Estados Unidos se chama Texas, não é Nova York, não é Califórnia, entendeu? Então, sair desse senso comum é importante, a gente tirar aquele preconceito que a gente tem de que porque aparece no filme é o melhor lugar do mundo, né, o melhor investimento, mas não que não seja, né, mas a gente precisa ter um pouco mais de profundidade quando a gente fala. É, isso é legal, porque é como você falou, né? O pessoal tá entrando pouco no conceito de que é investir no exterior, ainda mais em REIT, né? Que aí você foca nichado mesmo. E é legal que você vê que teu público tá gostando muito de se aprofundar nisso, que é realmente um conhecimento que eles querem se aprofundar, né? E aí acho que até uma pergunta que a galera sempre me vem, e às vezes eu até me perguntei, e foi difícil achar no começo, beleza, eu quero começar em REIT. Seria ideal, talvez, começar por um ETF que compra vários REITs? Qual seria o problema disso? Então, eu gostaria de ouvir de você, que é um especialista nisso, que a galera pergunta direto isso. Foi difícil achar boas respostas, eu acho que a sua vai agregar bastante aí. Olha só, vou dar minha resposta, minha opinião pessoal, para mim, não tem nenhum ETF que me agrada, nenhum, entendeu? Porque por melhor que o ETF seja, ele sempre tem uma porcaria lá dentro, uma tranqueira, um REIT ruim, entendeu? Que você nunca iria comprar ele em uma situação normal. Verdade. Mas é lógico, existem alguns ETFs que buscam focar em setores bons, né? Mas o pessoal gosta muito daquele ETF geralzão, que é o VNQ. Eu já É, até falei alguns pontos aqui do VNQ, que ele, inclusive, a maior posição dele não é um REIT, é outro fundo que replica o mesmo índice, idêntico. É, Ao meu ver, isso é para ganhar taxa. Até hoje eu já discuti com vários especialistas em ETF, nunca achei uma resposta que batesse o martelo. Eu falei, então é taxa, só pode ser, porque não tem condição. E aí você tem os ETFs também setoriais, né? Aí você tem, por exemplo, o CTF NDS, focado no setor industrial, SRBR, setor data center, assim por diante. Mas por melhor que ele seja, por exemplo, para mim um dos melhores ETFs hoje é o SRBR, que é só data center e infraestrutura. Mas eu não sei por que diabos lá dentro tem outdoor, entendeu? Então, o que tem a ver, né? Os caras fazem o ETF de data center e jogam outdoor lá dentro. Então, por melhor que seja o ETF, sempre tem uma coisinha ou outra ali que voluntariamente você não teria. Então, eu, pessoalmente, eu não sou fã de ETF, mas quando eu vejo como as pessoas compõem as suas carteiras e que elas voluntariamente enchem a carteira de tranqueira, eu falo, o ETF faz mais sentido, entendeu? Nesse caso aqui. Porque o arroz com feijão no longo prazo acaba dando mais retorno. Porque é incrível, as pessoas elas gostam, né? Elas falam, eu quero procurar aquele REIT descontado e aí quer bancar um gestor de fundo, né? E não sei o quê. E aí enche a carteira de REIT ruim. Aí, pô, aí eu não balanceio direito, não sabe calcular o risco, né? Vai atrás de retorno, né? Sem pensar
que às vezes o retorno alto, ele implica em risco alto também. Você está disposto a correr esse risco? Então, você tem que balancear um pouco ali o perfil. Por isso que eu falo, né? Mas para quem está começando hoje no mercado americano, tá do zero lá, não sei nada. O ETF é uma opção boa, né? Ele vai te garantir, ele, pelo menos, que você vai estar ali na média geral do mercado. Eu achei ele bem legal a sua resposta e eu tenho que confessar que até comecei, quando eu comecei a olhar o REIT, eu comecei a olhar ETF que comprava o REIT para ver quais REITs ele comprava, né, e me aprofundar um pouco mais neles especificamente, porque provavelmente aquele ETF estudou bastante para colocar lá dentro ou não, né? Tem essa questão depois a ser falada. E aí eu comecei a me aprofundar nos REITs lá e comecei a gostar bastante. Eu achei bem legal a dinâmica de como eles funcionavam, depois comecei a diferenciar com os fundos imobiliários aqui do Brasil, que tem algumas diferenças bem grandiosas, vamos dizer assim. E aí começou a pegar a seguinte passo, que era uma análise mais profunda no REIT em questão de imóvel. Porque aqui, por exemplo, em fundo imobiliário, a gente tem alguns fundos imobiliários com 10 imóveis, 15, 20 imóveis, dá para a gente ter uma noção, a gente já passou em frente, já passou perto. Agora, a gente tem uma dificuldade de REIT, que tem, sei lá, tem o O, né, o Wealth Income, isso, que tipo, tem mais de 5 mil, acho que 3.500 imóveis. imóveis. Então, como que pô, a gente pode, de certa forma, lidar que pô, tem que olhar uma média dos imóveis, se são bons ou não? Como que a gente olha uma quantidade tão grande desses REITs lá que tem, principalmente de imóveis que são alocados neles? Então, isso é interessante falar isso, porque isso é uma discussão que eu tive há uma semana com um dos alunos do curso, porque ele falava assim, pô, os relatórios aqui no Brasil, por exemplo, tem o Rodrigo Medeiros, o relatório dele é muito bem feito, assim, pô, ele detalha muito, pô, comprou imóvel, a região, não sei o quê. Aí a gente estava discutindo um REIT chamado Agree, né? O código dele é ADC. Aí eu falei para ele, como que eu vou fazer isso em um REIT que só no ano de 2020 comprou 329 imóveis, entendeu? Ele quase que comprou um imóvel por dia. Então é Caramba! inviável você fazer isso com um REIT. Imagina com os outros, né? Então, aí a gente parte para a métrica, né? Vamos ver como que esse REIT está se comportando, os aluguéis, né? Taxa de como é que está a taxa ali, o cap rate, né? O retorno do imóvel, o custo de capital, se esses imóveis estão agregando valor, se o FFL está subindo, né? Se está obedecendo a estratégia do REIT, tem o REIT, por exemplo, National Retail, que é mais focado em imóveis ali, Main Street, de rua, você tem o Realty Income que está crescendo portfólio industrial. Então, assim, acaba conhecendo a estratégia do REIT e ver se você está seguindo a estratégia dele, porque se for fazer um relatório para cada um, a gente vai ver que nos Estados Unidos eu não conheço nenhum analista que faz relatório com a profundidade que eu vejo os analistas fazendo de fundo imobiliário no Brasil, porque é Não tem inviável. como, né? Não Inviável, tem né? como. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu comecei a pensar mais no lado de métrica mesmo, porque não tem uma maneira de a gente olhar um a um, falar, não, esse aqui é bom, isso não é bom. É na média e é por métrica mesmo, né? Não tem o que fazer. E aí, emendando em outra pergunta já, tem alguns setores que a gente sofreu bastante na crise, né? Principalmente turismo. Então, a gente teve shopping, a gente teve uma parte relacionada a isso. E aí, uma galera fugindo desses REITs com medo do que aconteceria no futuro. E aí, já emendando também com um texto que eu li no seu Telegram hoje, que eu achei sensacional, que deu uma ideologia com as taxas de juros dos Estados Unidos, com a relação ação de tecnologia e REIT de tecnologia, né, relacionando com a crise. E aí foi legal que você falou que, cara, não é porque só ações de tecnologia são as melhores do mundo, você tem que investir em ação de tecnologia e sempre elas vão estar nas altas. Não, a gente tem um lado também de começar a investir em REIT que estão nesses setores que são contrários às posições de ações de tecnologias, viram um hedge às vezes, né? Acaba virando um hedge de mercado. Queria saber um pouquinho de você, o que você acha o que você achou do movimento, né, do Covid em REIT, como foi sua posição, o que você se posicionou e a sua relação dessa de tecnologia depois dessa virada, atrelando com o seu Telegram, que eu achei muito legal. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando eu invisto em um imóvel, eu estou investindo em um bem real, né? Que é um prédio ali. Por isso que a gente calcula, existe muito PVP no Brasil, né? Nos Estados Unidos não se usa muito, que é o price book, a gente usa muito lá o cálculo da nave, que aí é mais complicado, porque lá o valor patrimonial você considera depreciação, aí distorce tudo. Mas vamos lá, no imóvel, a gente tem um imóvel que ele é um bem tangível, né? Então você tem lá a sua casa que você mora, seu apartamento, você sabe mais ou menos quanto que ele vale, né? Então você não pode ter uma dívida maior do que o seu imóvel, senão é o que aconteceu na crise do subprime em 2008. As pessoas chegaram num ponto que elas falaram assim, pô, minha dívida é maior do que meu imóvel, então deixa o banco tomar. E aí o banco vai fazer o quê? O banco na imobiliária, e aconteceu isso muito lá.
Mas o imóvel é um bem tangível. Quando eu invisto em empresa, igual eu invisto numa Amazon, numa Tesla, eu estou investindo em grande parte, eu tô pagando aquele preço mais alto, porque eu espero que ele vai ter um fluxo de capital lá no futuro muito alto, que a empresa vai crescer, enfim, ela vai dominar o mundo. É mais ou menos isso. Inclusive, eu tenho Amazon na carteira, eu não estou falando contra essas empresas. Mas toda a minha perspectiva ali de compra dele é baseada no fluxo de caixa, quase. E os REITs, não, a gente tem um imóvel que lastreia ali. Então, é muito comum. Inclusive, tem gente que ganha dinheiro com o REIT em falência. Se eu morasse, se estivesse lá nos Estados Unidos, participasse dessas assembleias, eu até entrava. Porque dá para você entrar, dá para você fazer um cálculo da massa falida ali e descobrir se você vai ganhar dinheiro ou não. Só que aí você tem que ver quanto que tem de ação preferencial, quanto que tem de dívida segurada, se tem direito ou não de retorno, enfim. É um cálculozinho mais complexo, mas dá para você ganhar dinheiro em REIT em liquidação. Quem entrou em NYRT, que é o New York REIT, ganhou dinheiro, por exemplo, no final das contas. Mas não é para gente, entendeu? Não é para gente sardinha aqui, não. Isso é para quem está lá. Mas é isso que eu estou falando. Mas as pessoas elas se empolgam muito porque elas querem ganho de curto prazo, né? Eu falo, por exemplo, eu tenho um REIT na carteira, Store Capital, que eu comprei ele, cara, eu falo que eu enchia a bacia, né? Comprei bastante dele ali em Comprou abril. muito. E ele, pô, já está com mais de 100% de rentabilidade. A última vez que eu vi, estava com 100%. Só que eu Caramba. sempre mostro para o pessoal, e eu mostro lá no Close Friends, no curso, falo, olha, isso não é normal, entendeu? O investidor ele não pode achar que 100% ao ano é algo normal. Isso é irreal. Assim, para eu ganhar 100% em REIT em tempos normais, é anos. O REIT muito bom é no mínimo 4 anos. Então, as pessoas, elas têm... Só que elas investem em empresas que estão dando um retorno muito grande, né? Se Aí eu vejo muito aquela acostuma, né? empolgação, né? Ah, VEG não sei deu quantos, ganha 200% em VEG, ganha não sei quantos por cento em Tesla, entendeu? Essa pessoa que fica empolgada com esse tipo de coisa é a mesma que entra em pânico o dia que cai 50%. Então, assim, por isso que o REIT é um investimento ali de longo prazo. Inclusive, quem acompanha o nosso Instagram, a gente já mostrou, né? Nos últimos 20, 30 anos, os REITs batem todos os outros índices. Nasdaq também, né? Tudo, né? Isso, bate tudo, né? Lógico, tem que desconsiderar esse boom que está tendo agora, né, em 2020 aí, que as Que empresas foi de tecnologia. surreal, né? E graças muito à taxa de juros baixa, né? Mas a gente está vendo que as empresas de tecnologia estão começando a sofrer, né? Eu vejo isso nos vídeos de tecnologia, que devido à taxa de juros futuro nos Estados Unidos está subindo, a cotação está caindo, né? Mas aí quem entende tem que ficar tranquilo, é hora de pensar se vale a pena comprar ou não, né? Exato, muito legal. E tem um único REIT que eu tenho em carteira, que eu acompanho um pouco mais de perto, que eu considero até de tecnologia, que é de data center, que é aquele Equinix. E Unix. é isso, ele vem caindo bastante essas semanas e, pô, você tem toda uma lógica de explicação por conta disso. Mas a gente começa a relacionar também com empresas, ações de tecnologia que também estão caindo bastante. E, assim, eu não sei se você sabe muito do Equinix, mas não teve um resultado tão ruim no meu ver, tá? Para Não, foi exagerar uma queda excelente. dessa. Então, e aí eu comecei a relacionar, assim, as quedas com o mercado, com os acontecimentos do mercado. Você também tem essa visão com os REITs de, tipo, o resultado não tá tão bom agora, mas relaciona com o mercado? Como que você faz essas relações aí? Então, é isso que as pessoas elas ficam muito preocupadas com o movimento de curto prazo, mas vamos É, lá. O que aconteceu com o Equinix? O resultado dele foi excelente. O FFO foi 21%, a FFO, né? Então, assim, guys, isso é um aumento muito grande. Só que eles emitiram ações e o FFO por ação deu 7 ou 9%, algo assim, não lembro aqui de cabeça. Mas foi um crescimento muito bom, né? Quase vivendo os dois dígitos. muito bom. Só que é uma empresa cara, né? Quem é a TV Equinix aí, o PFFO dele, que seria a métrica parecida com o PL, está em torno de 32 vezes. Então, é bem caro. Quem investe nele, de novo, está investindo no fluxo de caixa futuro dele. Porque, querendo ou não, ele é o melhor REIT do setor de data center. Pode não ser o mais barato, mas é o melhor. Então, quem está investindo nele espera que ele vai crescer muito. E com a taxa de juros nos Estados Unidos subindo aí, a taxa do futuro, né, subindo, o que a gente vê é que não só esses REITs, né, mas as empresas de tecnologia no geral começam a sofrer, né? Porque eu vou até fazer uma live depois explicando esses Legal. detalhezinhos assim, para quem ainda não entende, porque fica muito ansioso, né? Por que está caindo? O REIT não presta? Não é isso, é porque a taxa de juros dos Estados Unidos, a futuro, está subindo e aí o mercado precifica para baixo, né? Porque é lógico, quem já entende valuation aí sabe que dentro do fluxo de caixa descontado,
o custo de capital pesa bastante. Então, o custo de capital deles aumenta, mas eles estão fazendo aí, pois, fizeram uns green bonds na Europa, ó, semana passada, que eles pegaram taxa de juros de 0,6%, assim. Isso é taxa Caramba, de juros de pai para filho, né? Não é nem pai para filho, né? Avô para neto faz uma taxa de juros dessa, que é quase zero. Então, esse movimento de curto prazo, eles estão aproveitando para poder fazer rolagem de dívida, né? Então, eles baixam o custo de capital, aí o mercado é muito ganancioso, né? A gente viu isso no de maconha, o IPR. Pô, cresceu 50%, mas o mercado esperava mais, aí ele despenca, entendeu? Então, assim, esse movimento de doideira, né? curto prazo, o investidor não pode ficar muito desesperado, empolgado com eles. No fim das contas, o que importa é o FFO crescer. Cotação no longo prazo. A gente fala que na empresa cotação acompanha lucro. E em REIT, cotação acompanha FFO. Isso que importa. É isso, dita aí, ó, pra galera já anotar já. Outra questão que é legal a gente colocar aqui, no começo as pessoas têm a ilusão de que, pô, na verdade, realmente existe, né? Mas muitos REITs com muitos setores, porque a gente está acostumado com o fundo imobiliário aqui no Brasil, é segmentado em 4, 5 tipos no máximo aqui que a galera fala, e lá nos Estados Unidos a gente tem uma diversificação muito maior. E aí queria perguntar para você, como que você faz uma filtragem de funil, vamos dizer assim, para encontrar aquele ativo que você quer de determinado setor. Então, vamos supor que eu quero algum de galpão. Então, eu quero procurar lá no mercado isso. Onde você parte para começar a procurar o reach desse determinado setor para funilar e chegar no e falar, esse aqui que eu vou colocar na minha carteira? Olha, eu adoto uma classificação parecida com a Nareit. A Nareit é a Associação dos REITs. Tem até o site dele, que é Legal. rate.com. É nareit.com, você entra lá. E lá eles têm uma parte que eles dividem por setor. Então, assim, eu quero saber quais são os REITs do setor industrial, que seriam os galpões logísticos, né? Aí você entra lá e ele numera todos os REITs É desse na setor. reach, chama? Não, só REIT, só REIT.com. Você Só digita aí, reach.com. mas o site lá você vai ver na REIT, porque é a National Association dos REITs. Boa. Aí lá eles dividem por setor data center, mostra os 5, setor de infraestrutura, aí mostra os 6, 6 hoje, né? Aí setor industrial também, setor de varejo, assim por diante. Então, assim, você começa a dar uma filtrada ali por aqui. E aí é lógico, aí você vai procurar no site, saber o que cada um faz, pode entrar no site do próprio REIT, né? Lá geralmente tem aquela apresentação do investidor, que lá, pô, lá eles resumem muito bem. Alguns resumem muito bem, né? Outros Verdade. é um trabalhão para você saber até o que ele, como que que ele faz, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, de Alexandria, ali eu suei para achar informação sobre ele, porque Né? é um REIT excelente, mas que os caras não colocam nada no site dele, assim, né? A apresentação do investidor deles é só o balanço seco, puro e seco. Nossa. Então, aí é mais difícil achar, aí você precisa ir atrás, conversar com o analista lá dos Estados Unidos, enfim. Mas na grande parte, assim, tem, por exemplo, a Realty Income, que você estava comentando aí, né? Pô, Realty Income, você olha lá a apresentação do investidor deles, é muito bonitinha, toda arrumadinha, entendeu? Fácil de visualizar. É o Então, próprio Equinix, né? É bem legal o nosso. isso, Equinix. Então, assim, tem vários REITs que são bem organizados ali na hora de colocar a apresentação do investidor. Não, sensacional, muito legal. Essa linha desse site eu não conhecia, mas eu ia mais ou menos nessa linha de filtrar o setor e encontrar os maiores do mercado, depois ir aprofundando no site, ou seja, em alguma outra informação que eu pescava na internet. Acho que seria legal, Ismael, a gente comentar também uma relação de REIT, eu queria saber até a sua opinião também, de REIT e fundo imobiliário. Que a galera já vai para os Estados Unidos investir e fala, não, agora vou comprar o REIT, que é igualzinho fundo imobiliário. Só que acaba esquecendo que tem grandes diferenças, principalmente de dívida, né, contratação de dívida, e contrato, né, tipo triple net, fundo imobiliário, e aqui a gente tem uma diferenciação um pouco maior de REIT, né? Então, qual é a grande diferença de REIT e fundo imobiliário na sua visão, assim, que a pessoa tem que saber antes de fazer essa migração Brasil e Estados Unidos? O primeiro ponto é entender que o REIT é empresa, né? O REIT não é Boa. fundo. Então, você conseguir entender isso, o mais perto que a gente vai ter de REIT aqui no Brasil seria o Aliança Sonai, que mais Mitre, que é BR Properties. Isso, tanto é que os americanos consideram isso REIT. Lá, quem tem VNQI na carteira, né, que é o ETF dos REITs fora dos Estados Unidos, são essas empresas brasileiras que fazem parte do VNQI. Então, para eles, REITs no Brasil são elas, não os nossos fundos imobiliários. Porque tem a característica de uma empresa, não pode ter a característica de fundo.
Em Israel, se eu não me engano aqui agora, em Israel, os fundos imobiliários são estruturados mais parecido com o nosso também. Aí tem essa discrepância. Então, assim, mas do jeito que é estruturado o nosso, é muito poucos países. E aí é para entender que os REITs são empresas, eles se endividam, enfim, emitem ações, criam subscrição, eles não distribuem todo o caixa, né? Eles distribuem o lucro, aí você tem a questão do lucro lá, que tem uma parte que é depreciação, enfim. Isso aí a gente mostra em alguns vídeos que é mais extenso. Mas, assim, os REITs são empresa. A primeira coisa que a pessoa tem que entender, né? Ele tem os riscos que a empresa tem, que é se endividar, entendeu? Risco de gestão. A questão da dívida é até legal a gente comentar um pouco mais profundamente, porque o que acontece? A galera sai de fundo imobiliário, que é aquela mil maravilha, você sabe qual é o fluxo de caixa dele daqui a um ano, mais ou menos, tem uma noção, né? Até pelos contratos ajudarem isso. E aqui, aí você vai para os Estados Unidos e começa a ver umas dívidas pesadas, assim, nos REITs, e começa a assustar um pouco, né? Você fala, caramba, normalmente o pessoal está ligeiramente acordado em ver ações que tem poucas dívidas, geração de caixa alta, e a gente começa a olhar em REITs com alguma coisa contrária nesse sentido, com bastante dívida. O quão saudável é um REIT ter uma dívida? Qual a relação que você utiliza de dívida REIT? Porque no meu ver, é um pouco diferente de dívida ação, né? Dívida de empresa de uma empresa tipo, sei lá, uma Amazon, né? Que ela tem alguns investimentos um pouco diferentes do que um REIT faria. Então, na sua visão, o quão saudável é uma dívida e o que seriam esses investimentos na dívida? Seria para um investimento ou seria para um gasto? Tem para gastos mesmo lá? Ou eles evitam isso? Não, então, o REIT, ele vai emitir, ele vai fazer dívida dependendo do que vale a pena para ele, né? Você tem um tripé do crescimento de um REIT, isso é passando também, que é caixa, dívida e emissão de ações, né? Então, é dessas três formas que o REIT cresce basicamente. Ele vai analisar ali no custo de capital dele no balanço o que está mais valendo a pena. Nesse momento, vale mais a pena em dívida. Eu dou exemplo aqui do IPR Properties, né, que é o REIT Maconha. Ele é um REIT que o pessoal é tão empolgado com ele que a cotação dele é lá em cima. Vale muito mais a pena para ele crescer emitindo ações hoje em dia. Então ele emite muita ação e aí ele consegue comprar imóvel, enfim. E aí o que é dívida saudável? Isso é muito a pergunta que eu poderia responder assim, dívida EBITDA 6 vezes, né? É muito simples responder isso para vocês. É. E assim, no geral, eu procuro colocar esse filtro ali, 6, 7 vezes. Mas a conta ela não é tão, né, tão fechada assim, né? Você tem o índice de endividamento, alavancagem, que é o debt ratio, que aí geralmente com abaixo de 40% é bom, acima de 50% já começa a ficar complicado. Você tem que analisar o tipo de dívida que esse REIT tem, se é segurada, se é não segurada, se tem direito de retorno ou não direito de retorno, entendeu? Direito de retorno é só para entender uma das complexidades de dívida, né? Vamos supor que você compra um carro hoje, R$ 100.000. E aí você saiu com esse carro, né? E aí você fez nos Estados Unidos, vamos supor que você tivesse feito uma dívida sem direito de retorno. E aí, ano que vem, esse carro depreciou, está valendo R$ 70.000. Só que você pagou 10 mil dele. Se o banco for tomar ele de você, ele vai ter os 70 mil, que é o carro, mais os 10 mil que você pagou, 80 mil. O banco está tomando um prejuízo de R$ 20.000, R$ 20.000, US$ 20.000 aí, nessa transação. Como a sua dívida foi sem direito de retorno, o banco não pode fazer nada. Agora, se o banco te emprestou com direito de retorno, ele vai te cobrar ainda aqueles outros 20 mil lá de Ou prejuízo seja, que você ele fica teve. com uma dívida de 20 mil ainda acima Isso. do que Então, assim, já foi eu estou liquidado. entendendo como é que não é tão simples assim analisar a dívida, porque se o banco tem direito de retorno, é lógico, quando a gente está falando de imóvel aqui, em geral, o imóvel não deprecia igual deprecia um veículo, né? Na maioria das vezes, ele até se aprecia com o longo do tempo. Por isso que os imóveis, os REITs, acabam fazendo muita dívida sem direito de retorno. Se a dívida é segurada ou não, entendeu? A taxa de juros, qual tipo de nota que foi emitida. Então, assim, mas para resumir, né? Parece que é muita coisa aqui, mas o importante é saber se o REIT vai dar conta de pagar aquilo e se o custo de capital, se o custo que ele está tendo com aquela dívida, ele está tendo um retorno maior. Isso aqui está agregando valor. Por isso que eu sempre olho o cap rate e o WACC. Se ele tem um cap rate mais alto, é lógico que ele vai estar agregando valor ali, e aí no futuro isso vai gerar um retorno para a gente aqui, que é acionista também. É muito legal você falar isso de dívida, até comparar com o carro, porque às vezes a gente olha só o número, 8 milhões de dívida. Aí você fala, beleza, tá baixo, tá alto, mas não, você não tem noção nenhuma. Se você aprofundar, você vai ver realmente se aquela dívida, como você falou, tem alguns tipos de contrato de dívida diferente.
Então tem uma relação muito interessante focada em dívida, né? Não só o número em si representa alguma coisa. Não, e o contrato de mezanino, então, que é o mais louco que eu acho, é o contrato de mezanino. Ele é assim, imagina que você tem empresa do Léo aí você vem cá e me pede dinheiro emprestado. Eu falo, beleza, Léo, vamos fazer um contrato de mezanino. Se você não me pagar, eu passo a ser sócio majoritário da sua empresa. Aí você entra em pânico, sabe? Você vai me pagar, porque senão você vai perder o controle da sua empresa. Então, assim, Caraca, eu não aí sabia sim, dessa. o Rich Mortgage faz isso, contrato de mezanino. Então, assim, inclusive na crise subprime, ele passou de ser um REIT de hipoteca e virou um REIT de equity, de tanto execução que eles tiveram lá. Mas hoje ele é um REIT mais híbrido por causa da crise subprime. Por esse tipo de Caramba, contrato, né? Porque aí, depois na hora de negociar, você prefere deixar o imóvel do que perder o controle da sua empresa. e majoritário seria 51% da empresa. Dependendo do contrato, sim, você passa a ter direito de voto, mas enfim, cara, assim, é isso que eu tô falando, não é tão simples assim, Caramba. analisar, né? Não é tão preto no branco que nem a gente imagina aqui. Por isso que eu falo, se eu tivesse hoje lá dos Estados Unidos, hoje, por exemplo, tem um REIT que vai decretar falência. Eu até postei lá que é o Washington Prime Group. É o de Se eu shopping que você tivesse, falou? um REIT Shopping, shopping. né? Ele tem alguns imóveis bacanas. Mas se eu estivesse lá hoje, participando da Assembleia, vendo como é que vai ser esse pedido de falência, podendo ir no tribunal, cara, talvez eu comprasse ele, entendeu? Porque você acaba ganhando muito dinheiro. Quem entrou no Pensilvânia, por exemplo, com o que decretou falência, deve estar rachando a burra de ganhar dinheiro aí com ele, entendeu? Porque voltaram, conseguiram recuperação judicial, então. Mas isso você tem que estar muito perto lá do REIT, entendeu? Não dá para fazer isso Essa é a minha dúvida. Você estava apostando. até falando agora e eu fiquei com dúvida nisso porque eu não sei de verdade. Essa é uma informação que eu não sei. Por que você fala que você tem que estar lá nesses casos de falência? A gente brasileiro não consegue, de certa forma nenhuma, estar aqui no Brasil e fazer um investimento hipotético nesse REIT que está em falência, por Não, você exemplo? consegue, cara. Só que aí você vai estar fazendo uma aposta, né? É igual apostar no Bet 365. Eles Quem não vai ganhar? liberam as informações para a gente Não, aqui libera, mas assim, você tem que ter muita informação, você tem que estar lá. Assim, você precisa calcular o valor do imóvel. Você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui do CBL. CBL é outro REIT Shopping que pediu falência. Por que Legal. eles pediram falência? Não é porque o REIT estava ruim. Eles tinham muita dívida, que aquele banco que todo mundo conhece aí, com o Wells Fargo. E o Wells Fargo, e aí você tem uns covenants de dívida também, enfim, que a empresa não pode extrapolar aqueles covenants, não pode ter a dívida executada. E o Wells Fargo começou a intervir no shopping, assim, ele começou a nomear gerente de shopping. Imagina, o Nossa, shopping é teu, o Wells Fargo começou a mandar carta para os inquilinos falando assim, olha, vocês não pagam mais o REIT, vocês pagam direto para mim, entendeu? Então começou a caramba. virar um quiprocó ali dentro do REIT, e aí começou a gerar muito problema, né? Porque, pô, aí quem é inquilino? Eu pago para quem? Para o REIT, para o banco, enfim. E para resolver esse problema, né? E aí o Wells Fargo quis fazer execução. O REIT tentou pedir de falência no capítulo 11 lá, que aí né, é uma recuperação judicial, mas que se o juiz entender pode virar uma liquidação. Mas eles conseguiram se recuperar, é isso que eu estou te falando. Eu sabia dessa informação, falei, cara, não vou apostar porque eu precisava de saber que se essa dívida cobre o valor patrimonial dele. Porque se cobrir, não adianta colocar $1, porque eu vou perder ele, entendeu? Vai perder tudo. Mas eles conseguiram fazer recuperação judicial, pô, enfim, nos últimos 2 meses já deve ter dado aí mais de 150%. Mas é isso que eu tô falando, né? Nossa. É um REIT quase para trader ali, entendeu? Não é para quem está investindo por um prazo, que não fica o dia inteiro olhando no home broker, não é esse tipo de REIT que eu acho que deveria procurar. O Ismael, e já levando isso com informação, né? A dúvida que eu mais tenho de você, porque eu também tô ligado um pouco no mercado, mas o REIT eu acabo deixando um pouco mais pro lado, eu foco mais em ação, coisas que estão acontecendo no momento para entender, tá? Juros, mercado. E eu queria saber de você, de onde que vem essas informações que vocês conseguem captar e jogar para a gente? Você está realmente 100% do tempo olhando notícia, em algum site, alguma coisa? Porque você traz algumas coisas que, tipo, eu vejo às vezes depois num site, porque depois que aconteceu, e você traz bem detalhado. Então, de onde que vem essas questões, assim, essas informações que você traz tão interessantes? Então, eu vou contar aqui um pouco como é que eu comecei até no mundo do REIT, né? Quando eu comecei, não tinha informação em lugar nenhum. Acho que o único blog que ainda falava mais ou menos era do Basta. Aí, cara, eu achei um Telegram em Singapura, cara. De uma galera em Singapura Caramba. lá, só que era o pessoal da China que investia nos Estados Unidos. Nossa. E cara, eu falava também, abri o bico lá falando.
E aí uns caras que estavam lá dentro me chamou para um outro grupo privado, que deve ter uns... E tem uns analistas, cara. Tem um dos analistas lá, que o cara é analista dos Estados... O cara analisa REIT, mas é para investidor alemão. Ele faz o que eu faço Caramba! aqui, só que na Alemanha, entendeu? Nossa! Então aí a gente começou a conhecer uns caras. Cara, aí você vai pegando muito detalhezinho que não sai em lugar nenhum, entendeu? Então, isso é que às vezes eu vim trazendo. Tem coisa que eu nem publico assim, porque é meio que fofoca também, entendeu? Não acrescenta muito, mas aí você acaba trazendo muita informação e também de ler, cara. Eu passo assim, em torno de 5 a 6 horas por dia só lendo sobre o Por REIT. dia? Por dia, lendo balanço, Caraca! lendo tudo sobre o REIT, para poder. É por isso que às vezes eu falo algumas coisas aqui, cara, de tanto ler, velho. Eu leio bastante, velho, sobre o REIT aqui. Tem gente que, às vezes tem gente que tá ali no banheiro, né, e fica jogando joguinho da cobrinha, cara, eu tô lendo balanço, entendeu? Eu tô na sala do médico, tô lendo sobre o REIT, entendeu? Caraca! Então... E agora eu ainda descobri que tem com Clubhouse, né, ainda tem até umas salas de REIT lá também. Lá fala muita besteira, não nem acompanho muito, mas dá para Comenta, né? acompanhar isso lá também, velho, americano, né? É. Não, show demais, muito legal. E realmente para o brasileiro, ainda mais, a informação está muito longe. Para quem ainda não sabe inglês, você distancia anos-luz a informação a detalhar um reach para a pessoa, né? Principalmente se ela quiser se aprofundar e investir aqui no Brasil, ela vai ter dificuldade para acompanhar os balanços que saem anualmente aí do próprio reach que ela compra, né? Se ela não saber pelo menos o inglês e ler aquela coisa que estão passando, né? Então, eu acredito que ainda tem uma dificuldade muito grande no Brasil de informação. E eu acho que vocês estão fazendo um legal muito trabalho de trazer isso ainda em português, né? Porque a galera tem uma dificuldade muito grande de ler balanço já em português. Agora, imagine em inglês, que você já tem que ficar pensando duas vezes como traduzir aquilo lá. Então, eu acho bem legal o trabalho de vocês, estão facilitando muito a ajuda para o pessoal que não conhece sobre o REIT, né? E aí, Isso, doido. é muito doideira. E eu fico até pensando, pô, tem uma gama de REIT setores. Tem algum que você foca em algum momento por questão de mercado para passar informação, para estudar? Ou é o que está pegando ali no momento que você vai tentando estudar e trazer para o pessoal? Eu foco em tudo, velho. Tirando a hipoteca, eu sou bem Não sincero, tem cara. preconceito por setor, assim. Não, o REIT hipoteca eu não perco muito. Assim, eu sei como é que funciona, leio e tal, mas eu acho que eu não vejo vantagem em investir em hipoteca, né? É muito complexo, assim, a estrutura hipotecária dos Estados Unidos, entendeu? E aí, quando o negócio se torna tão complexo que foge ali a uma análise bem feita, eu prefiro ficar de fora, entendeu? E para mim, hipoteca, mais ou menos, nos Estados Unidos, é mais ou menos isso, porque funciona como um banco, mas tem muito incentivo do governo. Quem hoje faz ali o lastreamento de todos esses títulos é uma instituição chamada Fannie Mae, que apesar de ser privada, está muito ligada ao Fed. Enfim, é um barril de pólvora a hipoteca, a gente já viu isso no subprime aí, e aí eu prefiro ficar de fora. Tirando isso, eu olho tudo, né? Tudo, tudão, não tem... O cheat Sensacional. dólar é o 185, 187 aí. Estamos dentro ali Entendo. de todos, né? Sensacional. Porque às vezes, sem querer, a gente acaba criando uma visão maldosa de algum setor por alguma coisa que a gente viu. E é interessante a gente quebrar esse paradigma, às vezes, para encontrar bons ativos, né? Às vezes a gente viu um muito ruim daquele setor e fala, putz, eu não gostei tanto, mas não é nem sempre assim, né? Às vezes tem bons REITs daquele setor e se você deixar de olhar, né, você vai talvez perder algumas oportunidades, né? Então, acho que é legal você ter essa abrangência de, pô, vou olhar tudo, mas eu sei mais ou menos o que é bom agora, o que não é, vou aprofundando, né? Não, e outra coisa também até deixa o preconceito, né? Eu vejo pessoal com muito conceito, errôneo, entendeu? Baseado em informação que eu não sei de onde veio, né? Eu dou um exemplo aqui, torre de celular. Cara, eu nem. Às vezes eu fico até vendo as mensagens assim em alguns lugares, mas eu nem. É falta de tempo mesmo. Às vezes eu vejo a mensagem e, pô, eu já tô entrando no carro, tem outro lugar, eu nem respondo. Quando eu tô com tempo, eu respondo. Por exemplo, falando que, pô, satélite vai acabar com torre de celular. Eu falo, oh, meu Deus do céu, não vai acabar, velho. Entendeu? As torres de celular do jeito que a gente conhece vai acabar. Mas quem vai acabar com eles não é satélite, chama Small Cell. Essas sim vão acabar com as torres do jeito que a gente conhece. Mas não é O que seria, satélite, só por né? curiosidade mesmo, Small Cell? Small Cell, elas parecem uns roteadores, entendeu? E elas ficam espalhadas em tudo que é lugar. A gente ainda não tem um 5G aqui nos Estados Unidos, a banda C foi leiloada lá, mas eles têm uma banda de menor frequência que já está em funcionamento. Cara, você olha assim, é um em cada poste, entendeu? Então você tá às vezes numa Caramba! rua lá em Manhattan,
todo poste tem um small cell dessa, ou eles estão aí na esquina, está na árvore, está no outdoor, e eles são Caramba, bem pequenininhos. Pequenininhos que eu falo assim, um pouco maior do que um modem, entendeu? entendi. Então, o que vai acabar com as antenas nas grandes metrópoles do jeito que a gente conhece vai ser os small cells. Não é satélite, vai vir complementar, né? Satélite, assim, você vai pegar sinal no meio do Pacífico. Mas para quem precisa de velocidade, assim, igual a gente está comunicando aqui agora, vai ser small cell. Tanto é que televisão a cabo vai acabar, internet, se assinar internet, né, o modem que a gente está aqui conectado agora, isso vai acabar, vai ser tudo no 5G, velho. A televisão da sua casa vai ser no 5G, o roteador da sua casa vai ser o seu celular. E você vê que doideira, você falou um negócio menorzinho que tem todos os postes. E aí a gente começa a comparar com as antenas que tem um custo maior, uma alocação, né, que você tem que pagar. Então acho que a tendência também é a diminuição de custos ao longo do tempo, né, das coisas que são utilizadas, né? Por exemplo, levantar uma antena, manter ela num terreno ali, às vezes é muito mais caro do que você colocar vários negocinhos num postezinho menor ali. Não sei se tem um custo que ele paga para, sei lá, para a O pior prefeitura que para não, colocar. velho. O pior é que as Não? antenas são mais baratas. Qual é o É, né? problema? Você tem um problema de frequência, né? Quando você aumenta muito a frequência, você não tem distância. Isso é física. Não, Ah, sim. a não ser que surja um físico muito top aí que consiga solucionar esse problema. Mas quando você. A gente via isso antigamente, né? Quem lembra aí da época do AM, a rádio AM, cara, você pega ela a 600 quilômetros de distância. Porque a Nossa. frequência dela é muito baixa. E aí você consegue ampliar a distância. Mas quem lembra de AM era cheio de chiado, interferência, o sinal era ruim, mas ia muito longe. Quando você parte com a rádio FM, por exemplo, o sinal fica bem melhor, né? Você tem menos interferência, mas em compensação a gente sabe que com a rádio FM a distância é bem menor, né? Em torno de 40, 50 quilômetros, Já dependendo perde. do local. Porque a FM tem uma frequência muito maior do que a AM. E a gente tá, quando a gente fala no FM, eu estou falando em megahertz. Quando eu vou para um 4G, que é o que a gente está conversando agora, a gente deve estar numa frequência de 3 GHz. O 5G vai para 95 GHz. Então, é uma frequência altíssima. Você não consegue ampliar a distância com isso. Então, você precisa colocar muitos aparelhos a uma distância pequena se você quiser ter qualidade de sinal. É por isso Ah, que eu falo. Se a gente precisa ampliar muito essa quantidade de small cells dentro de um território, imagina um satélite que está ali a 4, 5 quilômetros de, sei lá, mais que isso, né, verdade, né? de altitude ali. Você tem muita interferência, nuvem, chuva, qualquer coisa que tiver ali vai interferir. Então, o que vai acabar com esse modelo de antena que a gente conhece não são os satélites, são os small cells. Pô, legal, não conhecia, já aprendi uma coisa nova aqui. Outra coisa que eu estava vendo uns vídeos seus esses dias e eu achei uma coisa bem legal que eu acho que é legal de trazer aqui para o pessoal. A cabeça brasileira é muito com dividendo o tempo todo, quer dividendo, dividendo yield, só olha isso e beleza. E aí a gente tem aqui fundos imobiliários que vão pagar aí 8% ao ano, 7%, 6%. E a gente, aí o pessoal começa a migrar para os Estados Unidos, começa a bater, comparar, né? Que eu acho muito errado isso, mas começa a comparar o dividendo yield com o REIT, com um fundo imobiliário, e aí começa a assustar, fala, pô, paga 2%, 3%, tô fora, não vou investir nisso. E aí eles acabam se iludindo, talvez, pela visão de que não dá para eu fazer uma renda passiva de REITs no exterior por conta de ter um baixo dividendo yield. Mas isso, no meu ver, nem é certo, até porque você dá para se construir sim. E aí queria saber um pouquinho da sua visão de renda passiva com REIT, que eu cheguei a ver um vídeo seu bem legal, interessante. Queria um pouquinho da sua visão aí. Então, quando a gente investe, o que a gente quer? A gente quer retorno. O dividendo é uma das formas de se obter retorno, ele não é a única, né? A empresa crescer é outra forma de se obter retorno. Se a empresa cresce, o FFO, a população cresce, você vai ter retorno. Isso é inevitável, entendeu? Então, tem gente que foca muito no dividendo. Se Muito. eu já tenho uma idade, vamos supor, tem gente que já está com 60, 70 anos aí, que tem um patrimônio grande e que não está querendo colocar tudo no Equinix da vida para ter fluxo de caixa alto no futuro. Ela já quer usufruir no curto prazo ali de uma parte desse retorno. Capital, né? Aí sim, você tem REIT para isso, né? Eu mostro, inclusive, os REITs de healthcare, são muito focados nesse sentido aí, foco mais em dividendo, enfim. Agora, para quem está na fase de construir patrimônio, e que no caso aqui é 93% da nossa audiência, né? Porque eu falo isso porque
Verdade. 93% da minha audiência, por exemplo, tem menos de 43 anos de idade. Então, eu imagino que esse pessoal todo não está se aposentando ano que vem. Está na fase de acumulação de patrimônio, né? Então, assim, você tem que pensar em REITs que estão crescendo, estão te dando retorno e não necessariamente só em dividendos. Sensacional, né? Eu levo na mesma lógica. E assim, queria ver a sua visão. É, como que a gente pode fazer essa migração de jeito saudável? De agora eu estou alocando em REIT para levantar meu capital, eu sou mais novo, beleza. Só que eu vou chegando mais velho, o ideal é você girando a roda um pouco ao contrário, que é tirando REITs de capital, que elevam o capital, para REITs que te passam para renda passiva. Qual seria um jeito saudável de você fazer essa passagem? Você vai fazendo com o tempo, com aporte, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mostro no curso lá. No curso, no módulo 3, eu falo isso, cara, os 4 pilares de montar uma carteira de REIT, Oh, entendeu? legal. Tem que quer REIT com segurança, tem gente que quer REIT com dividendo, tem gente que quer REIT para crescer, tem gente que gosta de REIT turnaround, tem gente que não consegue ficar sem comprar aquele REIT que ele acha que é pichincha, né? Aí, tem Simon Property. Simon Property vai dar bater $150 aí. Eu cantei a pedra, até eu falei em julho, eu falei, tava 40 e poucos dólares. Eu falei, ó, Simon Property vai bater Nossa. $90 até dezembro. E passou do 100 já. Mas eu Ixi. não tenho Simon Property, sacou? Não é um jeito que eu quero levar para o futuro. Mas tem gente que não aguenta. Então vocês falam, então põe lá, põe 10%, vai ser feliz você achando gestor. Mas a maior parte da sua carteira mantém o feijão com arroz, no longo prazo, dá mais resultado ali do que ficar procurando comer essas porcarias de rua, né? Então, mas o investidor, ao longo do tempo, ele vai balanceando a carteira dele, né? Como eu tô falando, conforme o tempo você começa a vender, quem já tá com mais, você, pô, cheguei lá na idade que eu quero me aposentar, agora eu alcancei ali, ou no mínimo eu quero usar esse dividendo para viajar, né? Eu quero ir para Disney todo ano com meus dividendos. Aí você coloca ali, planeja sua carteira em REITs bons, né? Não é porque o REIT paga um yield Consolidados, né? alto que eu vou e chega a carteira dele. REITs bons, você coloca ali, e tem muito REIT bom que paga dividendos mais altos. Eu cito aqui alguns REITs de healthcare que tem isso, entendeu? E que eu vejo perspectiva de crescimento. Então, não é só o yield, né? O REIT precisa ter perspectiva de crescimento, porque senão, no longo prazo, a inflação come seu dividendo, come sua cotação, come Nossa, tudo. Não exato. adianta. Verdade. Tem uma galera que às vezes eu chamo aqui para conversar e a pessoa é focada num tipo de setor. Tipo você, REIT, tem uma galera que fala só de ETF, tem uma galera que fala só de fundo imobiliário. E mais de 50% das pessoas que eu converso aqui, a carteira dessa pessoa tem mais de, sei lá, 80% naquele setor que ela estuda. Não acho ruim, tá? Porque ela tem conhecimento muito maior que qualquer outra pessoa, né, em alocação daquele ativo. E eu queria saber sua visão sobre isso. Você, putz, não, só é a cabeça fechada, só REIT, tá ótimo? Ou tem que ter uma divisão com ação? Você faz isso na tua carteira? Como que você utiliza isso no seu dia a dia? Tem que ter, né? Só o REIT não dá, né? Apesar de o REIT eu gostar muito. Se depender só de mim, assim, da minha vontade, é só o REIT. Eu olho minha carteira todo mês, é só vontade de aportar em REIT. Mas aí eu tenho os inquilinos dos REITs, né? Tem o Google, tem o Amazon, Datadog, que mais? United Health. Então, assim, tem que diversificar também, né? Essa é um dos segredos. Não adianta a gente diversificar e correlacionar, né? Então, a gente tem que descorrelacionar os nossos ativos também. Eu não tenho só REIT, mas REIT hoje é em torno de 55% a 60% da minha carteira. Mas, em parte disso, né? Assim, só não tem uma proporção maior, porque a maior valorização da minha carteira, na verdade, é a Amazon. Então, a Amazon é Tomou disparada, assim, bastante, né? né? Ela tomou uma proporção muito grande na carteira, senão os REITs tinham uma proporção maior. E vários REITs da minha carteira têm uma valorização muito grande. Store, quase 100%, PRT, 89%, a última vez que eu olhei. Então, você tem alguns REITs aí que dobraram de tamanho em pouco tempo, né? E que eu falo sempre, isso não é normal, né? O investidor entra, aí ele ganha lá 50% em 2 meses. E aí ele acha que é normal ganhar 50% em 2 meses e aí vai sempre estar buscando isso, né? E aí entra muita roubada. É legal isso. Até que você falou, umas rentabilidades de REITs são bem altas, né, em alguns casos assim de longo prazo, e que a gente tenha talvez até um preconceito de ter começado a estudar fundo imobiliário aqui no Brasil, que eles são um pouco mais, né, renda fixa estáveis, pagando bons dividendos, não tem essas valorizações assim, tipo de ação, mas um REIT, até por ser uma empresa, né, ela acaba tendo uma valorização ao longo prazo boa pra caramba também, né, de você ter na carteira. Isso que eu acho legal. Antes, quando eu comecei a estudar REIT, eu achava que era alguma coisa que tipo, não ia acrescentar no meu capital
para longo prazo por comparar muito com o fundo imobiliário, aquela questão de você ter uma rentabilidade mais estável ao longo do tempo. E aí queria saber sua visão de REIT valorização, né? Realmente acontece isso por conta de se parecer com uma empresa? Qual que seria a sua visão sobre isso? Vamos comparar o nosso fundo imobiliário. O nosso fundo imobiliário ele não cresce. Vamos ser bem sinceros, né? Como que ele cresce? Fazendo subscrição. Então, eu só vou conseguir crescer se eu colocar meu dinheiro nele. Não tem outra forma. E aí ele vai ter o crescimento dele normal, que é a valorização do imóvel. O imóvel valia 100 mil no ano, o outro vale 110, 120. Isso é o básico ali. Os REITs, a grande sacada deles é eles poderem se endividar. E a segunda é não ser obrigado a distribuir todo o caixa deles. Alguns têm payout na casa de 50%. Tem REIT, como é o caso do PW, está 7 anos sem pagar dividendo, lógico, fazendo ali alguns ajustes, umas manobras contábeis ali, e aproveitando o caixa dele para poder crescer, entendeu? E isso permite, é lógico, agregar valor ao REIT, né? Aquilo que eu falo sempre, né? Se a gente fosse um REIT aqui, e a gente falasse, vamos montar uma sociedade aqui, um REIT. Se a gente vai no banco e financia o imóvel, no curto prazo, para quem está do lado de fora, acha que esse endividamento é ruim. Mas no longo prazo, a gente vai ter 10, 20, 30 imóveis só com nós dois, entendeu? Sem chamar ninguém para dividir esse bolo. De uma forma bem egoísta de falar, é só nós dois comendo esse bolo todo, entendeu? Então, no longo prazo, eles conseguem crescer de uma forma externa que os nossos fundos imobiliários são amarrados, entendeu? Pelo fato de eles não poderem tomar dívida. Nossa, sensacional essa relação com o fundo imobiliário aqui. Ó, pessoal, eu vou deixar gravado esse vídeo aqui, porque acho que teve muita informação para principalmente quem está começando e migrando agora para o mercado americano. Se pegar esses insights aqui, você já vai estar muito melhor do que as pessoas que começaram e não viram essa live. Então, já queria até agradecer vocês, Mael, e já pedir também para você divulgar o seu curso, alguma coisa que você tem aí, vender para o pessoal que está assistindo a gente. Então o nosso curso nós lançamos aí, tem o que dá? Tem um mês mais ou menos que a gente lançou. O primeiro lançamento foi mais ou menos? O primeiro foi esse, legal. né? Porque, cara, deu muito trabalho para estruturar, assim. O que acontece? Eu sei como é que funciona, né? Eu tenho minhas ideias já, mas qual que você fala assim, cara, como é que eu vou explicar isso? Tem coisa que é muito assim, né? É complicado, né? Você tirar da sua cabeça e colocar no papel. Por isso que a gente leva mais tempo para estruturar. Mas o pessoal tá lá, cara. O Telegram tá pegando fogo, velho. O Telegram do curso, velho. Eu deixo para responder todo dia de manhã, porque se eu for responder o dia inteiro, cara, aí de manhã eu respondo, o pessoal chega e, ó, arribo de resposta neles lá. E dá para entrar. O curso a gente vai lançar ele agora de novo, agora no começo de abril, né? Começo de abril, nós vamos lançar a segunda turma aí para poder falar mais sobre ele. Cara, aí tem muito REIT lá, velho. Aí a gente analisa, a gente mostra, né, vários REITs, perfil de REIT. É isso que eu falo. Tem REIT, para quem é investidor que quer dividendo, tem REIT que tem esse perfil, mais dividendo, entendeu? Mais parecido ali com o nosso fundo imobiliário. Tem REIT que tem dividendo muito baixo, 1%, 1,5%, entendeu? Mas a perspectiva de crescimento dele é muito alta. Você tem REIT que está numa fase ruim, que pode voltar. Você tem REIT que está ruim e que talvez nunca mais vai sair do buraco, entendeu? Então, é isso que a gente tem que olhar, porque o REIT tem que agregar valor ao longo do tempo. Se o REIT não cresce, tem que lembrar que os Estados Unidos é a economia, que é o seguinte, é o capitalismo, né? Ou você cresce ou você morre. Na melhor das hipóteses, você vai ser incorporado por alguém. Então, por isso que eu sempre foco. Falo, olha, o REIT precisa estar crescendo, está com foco de crescimento. A Agree, por exemplo, é um desses REITs. 329 imóveis em 2020, entendeu? Digital Realty, cara, Digital Realty, todo dia que eu abro o e-mail, comprar um data center no mundo afora aí. Então, assim, eles precisam crescer para entrar num ambiente competitivo, porque senão, no longo prazo, não vale a pena, entendeu? Você vai acabar destruindo o patrimônio. Isso é verdade. Tem uma galera que tá perguntando, até fiquei com certeza, assim que você abrir, eu vou entrar na tua turma também, porque quero me aprofundar mais na parte de REITs, que eu não conheço tão profundamente assim. Perguntar se você faz análise de carteira lá dentro, você mostra, sei lá, seu portfólio, ou de alguma forma você ajuda o pessoal a fazer a alocação. Nossa, cara, a última aula é a minha carteira. Não é recomendação, é lógico, né? Até porque quem fez o Close Friends, eu fiz a mesma coisa. Cara, quando chegar no final, as pessoas já sabiam o que elas queriam, entendeu? A minha carteira foi só aquele plus, assim, então é assim que você monta, é assim que você faz, entendeu? Eu mostro como que é importante diversificar por região, né? Diversificação geográfica. Então, nossa, sensacional isso aí. Você vai lá, por exemplo, eu tenho 3 REITs de escritório, Vornado, Boston Property e SL Green.
Você está todo concentrado em Nova York, entendeu? Cidade de Nova York, pandemia, pegou Nova York cheia e vai tudo pro buraco do mesmo jeito, entendeu? Caramba. Então, você tem que saber diversificar geograficamente, saber já diversificar por setor, né? Alguns REITs têm perspectiva de crescimento melhor na pandemia pelo jeito que eles operam, por exemplo. Então, tem sendo que os caras querem comprar marina, aquelas marinas de guardar barco, entendeu? Aquilo tem um retorno altíssimo. Né? Então, assim, aí você vê o quanto que e assim, hoje que vai dominar metade das marinas nos Estados Unidos. Então, assim, você tem que analisar esse tipo de coisa é importante, né? Porque tem gente que vive de passado, né? Analisa lá o gráfico, né? Investe em buy and hold, mas igual Subiu, vai trader. continuar subindo, né? Subiu 20%, não, caiu 50%, então vai subir 100%. Não é bem assim, né? Você pega a Ed Green, por exemplo, bateu $170 em 2007. Nunca mais voltou para os $170, entendeu? Por quê? Porque muda o perfil de um monte de coisa. É isso que eu mostro, ó, cara. Você muda o perfil de dívida, muda o perfil do REIT, apesar de que a gestão é muito boa, entendeu? Mas você muda completamente o perfil, você muda o perfil de risco do REIT. Então, aí você pode investir? Pode, mas desde que você saiba por que você está investindo nele, entendeu? Cara, sensacional, muito top. Ismael, só uma última pergunta aqui para deixar para o pessoal e depois a gente pode finalizar. É, qual é o risco maior de se investir em REIT? Se você fosse citar um, qual que seria o maior risco de se investir em REIT? O maior risco dele é ele falir, né? Você ficar sem dinheiro, entendeu? Mas esse é o maior risco. Por isso que é uma das coisas que a gente sempre olha a dívida, né? Por quê? Eu até hoje eu nunca vi falar de um REIT que faliu porque tinha a dívida baixa. Então ele pode não crescer muito, mas falir não fala, Não, entendeu? não vai. Então o perfil da dívida é muito importante para a gente analisar ali o nível de risco que a gente está se expondo na hora de colocar o nosso dinheiro, entendeu? É lógico. Às vezes tem REIT que tem uma dívida muito elevada por determinada ocasião ali, né? Eu dou exemplo de Safeholder, tem um dívida EBITDA de 24 vezes hoje. Mas isso acontece porque é um REIT muito recente, está expandindo o portfólio numa velocidade monstruosa. Eles quintuplicaram o portfólio em 2 anos, para você ter uma ideia. Só que quando ele compra o imóvel, ele tem aquele período de carência ali, que às vezes é um ano e meio, 2 anos, dependendo do contrato que ele tem. E aí, nesse período de carência, o EBITDA não acompanha a dívida, entendeu? Então, assim, isso é importante também na hora. Por isso que eu falo, né? Nem tudo é preto no branco, né? Ah, a dívida não presta, acabou, vou jogar fora. Não é bem assim, entendeu? Nossa, sensacional, show demais, deixou um show aqui pra galera. Ficou muito boa a live. Ismael, muito obrigado de verdade por aceitar, participar e pô, trazer todos esses ensinamentos aí pra galera. Obrigado mesmo, velho. Eu que agradeço, meu. Sempre que precisar aí, Léo, a gente está na área aí, só cruzar a bola que a gente chuta.